Muito boa noite, já estamos de volta ao vivo no nosso ACAPS Podcast, no nosso terceiro e último dia de Feira ACAPS. Está chegando ao fim, já pensando em 2025, viu, gente? A nossa 36ª edição foi um sucesso e a gente segue por aqui recebendo convidados de honra, recebendo empresários e também personalidades do setor supermercadista e varejista aqui do Espírito Santo. A ACAPS, como eu disse, que chega na sua 36ª edição aqui no município de Serra esse ano, né, no pavilhão de Carapina, recebendo centenas, milhares de convidados, de pessoas fazendo business, fazendo trabalho, fazendo networking aqui, porque a ACAPS também é isso, né? Enquanto isso, a gente segue conhecendo um pouquinho desse universo aqui dentro do nosso podcast, levando para vocês que estão acompanhando a gente online, virtualmente, de casa, de onde vocês estiverem, aqui no Espírito Santo, também em qualquer lugar do mundo, acompanhando o que está acontecendo aqui dentro da ACAPS, essa feira tão importante para a economia capixaba. Agora, a gente vai para um assunto também que é muito bem discutido dentro desse universo, que é o setor das distribuidoras, benefícios e a importância para o varejo. E para falar sobre esse assunto, nós temos dois grandes convidados. A gente começa apresentando ele, que é proprietário da DEC Eldorado, muito conhecido como Junão, mas é Juscelino Franklin. Exatamente, Carol. Obrigado Seja pelo bem-vindo, convite. Junão. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E também conosco, ele que também já é figurinha carimbada dentro da ACAPS, passa pelo podcast sempre que pode. Seja bem-vindo, superintendente do Sincades, César Wagner Pinto. Oi, Carol, Obrigada. obrigado pelo carinho, obrigado pelo Cezão. convite. A gente que agradece. Já começo te perguntando, Cezão, como é que tem sido o trabalho do Sincades para apoiar e impulsionar esse trabalho desenvolvido pelas distribuidoras aqui no Espírito Santo? Na realidade, esse trabalho já temos aí desde 97, então, portanto, nós estamos aí com 27 anos de trabalho representando o atacadista distribuidor aqui no Espírito Santo. Temos feito um trabalho em parceria com o governo do estado, temos feito um trabalho em parceria com as empresas, inclusive trazendo empresas de outros estados aqui. E aqui nós temos um exemplo muito, muito prático, que nós já temos um capixaba, um mineiro capixaba aqui conosco. Verdade. E esse mineiro também trouxe essa experiência, trouxe o que tem em outros estados para o Espírito Santo. E temos aqui também o que nós estamos fazendo. Trabalhando em prol desse crescimento, em termos de regimes especiais, benefícios fiscais, fazendo com que o Espírito Santo, um estado pequeno, se torne um dos 3 maiores distribuidores de distribuição a nível Brasil. Para a gente explicar para quem está em casa, porque tem muita gente que é leigo no assunto, tá, Junão? Qual é o papel da distribuidora dentro do setor varejista, dentro do supermercado? Bom, o distribuidor, primeiro nós temos que considerar o Brasil com as dificuldades de um país de tamanho continental. Perfeito. Tudo que se consome na sua casa, tudo que você usa para fazer seu alimento, tudo que você usa no seu banheiro, tudo que você usa para limpar a sua casa, por óbvio, necessita de que saia de um lugar para outro. Isso é a cadeia de abastecimento. Aonde o distribuidor entra na cadeia de abastecimento, ele é um centro de distribuição de marcas para que essas marcas atinjam o varejo, com o que nós chamamos de capilaridade. Certo. Né? Por óbvio, as indústrias não têm dificuldade de atingir ou de chegar até as grandes redes. Porém, aquelas que estão ou fora dos grandes centros, ou porque ela é uma loja que nós chamamos de independente, e isso em nada tem a ver com importância, muito pelo contrário. As indústrias hoje, elas necessitam desta capilaridade para que as marcas estejam à disposição dos consumidores de maneira homogênea. Nessa cadeia de abastecimento, o distribuidor entra como um elo. Então, nós, a grosso modo, para falar de maneira didática, recebemos os produtos das multinacionais, ou das indústrias nacionais, ou das indústrias locais, e levamos estes produtos com a nossa força de venda, com a nossa força de transporte, até os pontos de venda que estão, na verdade, colocados nos bairros, que estão
e aí eu vou acrescentar a dificuldade logística do transporte, do desafio logístico, a questões que têm âmbito comercial. Suponhamos, você tem uma bela loja independente, que você está lá bem localizada, mas os seus volumes de compra, que são bons, não viabiliza, em muitas das vezes, as questões de transporte. Okay. Como é que você vai trazer lá da Unilever, que é uma das indústrias que nós somos distribuidores exclusivos aqui no estado, na linha de personal care e beauty, ou seja, as marcas Dove, Seda, Rexona, são de exclusividade do Deca Dourado. Como é que você, com uma loja independente, boa loja, estruturada, vai buscar lá na fábrica, ou a indústria vai sair de lá, com uma quantidade que, teoricamente, para transporte ela é pequena, ainda que seja uma quantidade grande, né? Então, a volumetria, é importante a gente entender o conceito de grande e pequeno, não tem a ver com importância, sim, certo? Mas de viabilidade volumétrica para se transportar. Então, o que a indústria precisa fazer? Eu recebo todas essas carretas de produto e, literalmente, faço a distribuição. Então, eu vou até o seu varejo com um perfil de atuação como se a indústria fosse. Quem treina a nossa equipe, nós somos também aqui de Ágil, que é a proprietária de marcas como Johnnie Walker, Tanqueray, Smirnoff, Ciroc e várias outras. Nós somos distribuidor exclusivo no Espírito Santo. Essas indústrias habilitam o meu time, treinam o meu time, né, formam o meu time para que a sua loja receba, por parte do meu time, um atendimento como se a Diageo fosse, como se a Unilever fosse, como se a Camil fosse, que é outra distribuição nossa, como se Suzano fosse. Okay. Nós somos atualmente o maior cliente do estado de Suzano em distribuição. Temos inclusive, reforçando, nós recebemos agora um prêmio como o melhor distribuidor do Brasil em Suzano, que tem grandes marcas como Mimo, Papel Mimo, Neve, né? Então, a gente viabiliza, a gente faz uma operação que ela, na verdade, ainda que o nosso trâmite comercial é comprar da indústria e revender, mas, na verdade, nós somos um prestador de serviço. A gente leva essas indústrias até o varejo independente e torna esse varejo independente habilitado com aquelas marcas. Habilitado por quê? Porque não é só comprar e vender, né? Tem uma série de ciência, né? Quando você trabalha uma seção, por exemplo, de perfumaria, de higiene pessoal, cosmética e perfumaria. Tem toda uma ciência envolvida ali, até na exposição dos produtos. Então, a gente presta um serviço para a indústria, propagando as boas práticas. Então, não é só, vocês vendem Unilever. Não. Nós comercializamos Unilever e prestamos um serviço como se a Unilever fosse. Meu time, que é funcionário da Deca Eldorado, ele tem todo o treinamento que um profissional que é funcionário da Unilever tem. Então, ele conhece de produto, ele conhece de indicação. Sabe falar dele, né? Sabe falar, sabe atuar, sabe indicar. Né? Porque tem toda uma ciência também em cima disso. Né? Quando você fala de cabelo, por exemplo, é um universo gigantesco. Né? Como é que uma loja independente, o proprietário vai cuidar de entender desses universos? Então, nós prestamos serviço para ele, com a garantia de ser ali um representante oficial, de ser ali nomeado por essas indústrias como um distribuidor oficial. E temos grandes marcas. O Deca Dourado é especialista em grandes marcas. Né? Então, a gente trabalha num padrão de compliance, de governança, né? De prestação de contas para essas indústrias. Elas nos auditam nos detalhes. Né? Elas auditam, a questão não é o crédito, não, tem uma série de KPIs, de indicadores, que nós somos auditados permanentemente. Então, a gente precisa manter uma loja perfeita dentro do nosso CD aqui. Nós temos uma loja montada, como se um supermercado fosse, onde nós treinamos equipes para executar. Para quê? Para levar a melhor prestação de serviço, para que aquele produto que a gente vendeu seja sinônimo de lucro para o varejista e também de atendimento para o consumidor final. Esse, assim, resumidamente, se é que é possível resumir, porque a cadeia é complexa, mas, resumidamente, esse é o papel do distribuidor e é o que nós fazemos, tanto o Deca Eldorado aqui, como os outros 15 decks que há pelo Brasil afora. Nós somos 16 empresários que estamos unidos em torno desse conceito DEC.
nós vamos faturar esse ano algo em torno de 10 bilhões de reais em higiene pessoal e cosmético, né? Então, a gente representa hoje o maior grupo distribuidor de itens de higiene pessoal e cosmético do Brasil, né? Então, tem toda uma tecnologia operacional em cima, né? Por trás, junto, de maneira ali, assim, que permeia todas as nossas atividades. É isso, basicamente é o que fazemos, Carolzinha. Cezão, quais são os benefícios que as distribuidoras disponibilizam para o varejo, para o varejista? De uma certa forma, a gente tem que criar algumas avaliações sobre a questão de benefício, porque além daquilo que o próprio Junão comentou, do papel do distribuidor, do papel de como o distribuidor atende ao varejo, acho que cabe destacar também a importância do Espírito Santo para os distribuidores. Perfeito. Hoje, o Espírito Santo, nós temos aproximadamente 2.700 empresas atacadistas distribuidor aqui, de todo o segmento, autopeça, medicamento, alimento, bebida, material de construção. Então, aqui estão os grandes players nacionais de todas essas áreas que fazem o quê? Chegar as mercadorias que eles vendem ao consumidor através do varejo. Então, assim, qual seria efetivamente o papel do Espírito Santo, não só para o varejista capixaba, mas também para o varejista a nível nacional, porque 85% das operações das empresas que estão aqui são para outros estados. E aí torna, como eu disse, o Espírito Santo um hub de distribuição nacional. Nessa linha, o Espírito Santo, além de se preocupar com os atacadistas aqui situados, além de se preocupar com as empresas que estão aqui, também se preocupa em atender a nível nacional. E muitas das vezes as indústrias contratam esses atacadistas não só para vender aqui dentro do Espírito Santo, como é o caso do DEC Eldorado, mas também para vender em outros estados. As 5 maiores distribuidores de medicamentos estão aqui no Espírito Santo, atendendo praticamente as farmácias no Brasil inteiro. Sim. As farmácias do Rio de Janeiro são atendidas pelo Espírito Santo através dos distribuidores aqui, muitas vezes. Olha. Compra de manhã, recebe de tarde, compra de tarde e recebe no outro dia de manhã. Então, assim, quando você fala da importância que o distribuidor tem para o varejo, é simplesmente deixar claro que aquilo que está no depósito do distribuidor é como se fosse o depósito do varejista. Que hoje nós temos varejistas, por exemplo, que não tem nem seus depósitos, as suas mercadorias estão lá. Cito de novo um exemplo no caso de medicamento. Medicamento, por exemplo, a farmácia está lá, ela não tem o estoque todo de medicamento, Claro. tá dentro do distribuidor. E aí, muitas vezes, quantas vezes você chega na farmácia e fala assim, eu quero esse remédio. Não, eu não tenho aqui não, mas daqui a 2 horas eu mando entregar na sua casa. Por quê? Porque o distribuidor vai lá, entrega para a farmácia faz a entrega lá. Então, assim, o Espírito Santo hoje, o setor atacadista e distribuidor no Espírito Santo, com essas 2.700 empresas, está hoje como o maior arrecadador de ICMS do Estado. Hoje, o setor atacadista no Espírito Santo detém a maior arrecadação de ICMS. E isso nos orgulha como Sincades, como entidade, porque com isso a gente vê a importância, nós temos visto a importância desse setor para o Espírito Santo. Aí nós estamos falando de geração de emprego, de 20 mil empregos diretos, se você colocar mais de 50 mil empregos diretos e indiretos, e uma série de fatores que depois, não sei se cabe a essa discussão, é uma preocupação com a reforma tributária, que pode ser que isso possa diminuir esse volume que está sendo feito, principalmente nas operações interestaduais. Ô, Junão, em quais aspectos você pontuaria o trabalho que as distribuidoras vêm fazendo, que tem avançado nos últimos anos, para a melhoria dos serviços prestados em relação a agilidade, qualidade e competitividade? Porque a gente sabe que hoje o universo é agressivo, né? Quando você tem uma distribuidora oficial da indústria, todo esses adjetivos que catalisam, que melhoram o varejo, eles são imputados pela indústria dentro do meu negócio. Então, por exemplo, competitividade. Nós temos produtos que são de alto giro. Então, há uma guerra natural de preço. Um vende um pouquinho mais barato, outro vende um pouquinho mais. O papel nosso como distribuidor é levar oficialmente o que a indústria quer que seja promocionado. Com o advento da reforma tributária, muito dessa guerra em competitividade vai começar a perder o sentido de ser, né? Nós vamos ter os agentes oficiais das indústrias como os grandes catalisadores da competitividade e não mais as questões ligadas a uma... Tributárias. Tributárias. É uma guerra fiscal.
Isso vai deixar de existir, né? Vai fazer todo sentido você ser atendido por um distribuidor oficial da indústria, porque efetivamente você tem a indústria dentro do seu varejo, né? Então, assim, quando nós pontuamos o que um distribuidor faz, é tudo o que a indústria pode fazer, desde que o varejista se permita que a gente faça o que a gente faz de melhor, que é serviço. Eu digo isso e reforço. A boa venda, ela acontece naturalmente a partir de uma boa prestação de serviço, né? Porque nós temos, inclusive, várias questões que fazem parte assim, do universo do consumo, que demonstram que nem sempre o consumidor quer só o melhor preço. Ele quer uma loja agradável, quer ter opção de compra, ele quer chegar e encontrar o produto. Não é tão desagradável quando você vai numa loja, chega lá, procura aquela fragrância de shampoo que você amaciante. Usa, ou aquele amaciante que não encontra. Né? Então, a ruptura é um problema gigantesco. E a melhor maneira do varejista combater a ruptura dentro do seu varejo é tendo um bom parceiro distribuidor. Por quê? Porque nós somos o estoque das lojas que nós atendemos. Eu costumo brincar com os nossos parceiros, e falando sério, vem cá, cadê seu estoque? Eu falo, não, é aqui. Eles não, não, seu estoque não é aqui não. Aí mostra, às vezes, uma foto lá do CD nosso, lá com 500 carretas armazenadas, né? E aí eu falo, não, seu estoque está aqui. E literalmente é isso. Sim. Quando a gente tira as nuances comerciais, que eu acho pobre, eu quero te vender, você quer me comprar, não, vamos pensar em abastecimento. É diferente, porque o consumidor quer chegar, quer encontrar o produto. Ele quer ter o produto que ele viu lá na propaganda, a Unilever lançou aquela fragrância nova, aquele produto novo para caixa. Ela quer chegar e encontrar. Sim. Né? E a gente faz esse trabalho, a gente coloca lá. Né? E a gente presta um serviço, no caso, por exemplo, do DEC Eldorado, que é muito importante para o pequeno e médio varejo, para o varejo independente, né? Para o varejo regional, que é o quê? Fracionamento de embalagem. Né? Então, você pega algumas categorias de produto, algumas famílias, tem 20 variáveis diferentes. Poxa, como é que o varejista faz para ter uma caixa, 12 unidades de cada? Não há necessidade, a gente abastece semanal. Então, ali dentro desse abastecimento, ele reduz até o comprometimento de capital dele. Sim. Porque eu estou abastecendo, à medida que vai vendendo, eu estou abastecendo. Sim. Então, a gente leva uma série de fatores que melhoram as transações comerciais e, vou dizer mais, que prestam um serviço para o consumidor final de abastecimento. O nosso papel é fazer com que o consumidor final, que é o grande dono do negócio todo, o consumidor final é ele que manda no final da brincadeira. Ele que paga a conta, né? É que paga a conta. O nosso papel é fazer com que ele encontre uma loja abastecida, bonita, que ele encontre bonita, ambientada, com o que há de inovação, né? Principalmente nas categorias que a gente trabalha. Então, isso é um papel do distribuidor. Para que você tenha isso de maneira efetiva no varejo, indispensável que você tenha um distribuidor oficial da indústria. E não um complementar só, ou o cara que compra e dali repassa para lá. Não. A gente é as indústrias que nós distribuímos lá no varejo. Perfeito. Cezão, o que vem pautando as estratégias dos distribuidores para a excelência dos serviços prestados para o varejo? Nós temos diversas formas de analisar essa questão de estratégia específica, porque você tem a estratégia da logística, a estratégia tributária, a estratégia comercial, como tem sempre feito, e também a própria prestação de serviço como o Junão mesmo tem colocado, no olhar do distribuidor exclusivo. Porque, além do distribuidor exclusivo, nós temos os atacadistas generalistas, nós temos aquele distribuidor que ele não é exclusivo, mas atendem algumas marcas que não são multinacionais, que são marcas locais, são marcas nacionais. Então, assim, a importância de ter um leque de produtos para que possa ter um sortimento dentro das lojas, todos os distribuidores fazem, desde o exclusivo, o atacadista e também, efetivamente, aquele que é um distribuidor que não tem a exclusividade. O trabalho que a gente faz lá no Sincades é estimular toda a sua linha de abastecimento. Para quê? Para que toda a cadeia, seja ela exclusiva, atacadista e distribuidor não autorizado, vamos colocar assim, possa ter a melhor logística,
que aí, nesse caso, atendimento ao cliente em tempo rápido, a melhor situação de carga tributária, porque uma coisa que o CICADES fez nos últimos anos, só uma discussão de benefícios fiscais, de redução de base de cálculo, para reduzir o preço na ponta, para todo o nível de atacadista, aí nós estamos falando também de outros níveis de autopeça, de medicamento, entre outros, bem como também é a questão da política comercial, que é algo que as empresas fazem. A entidade ela não entra nesse viés, deixamos simplesmente livre, mas o nosso objetivo, vamos dizer assim, aquilo que é de responsabilidade da entidade é deixar todo mundo livre para fazer o seu comércio, mas todo mundo com a mesma situação tributária, logística, entre outros. E aí, quando você fala disso, né, desses incentivos, aí a gente esbarra naquele assunto de que o Espírito Santo cresceu absurdamente o número de empresas que estão tendo seus centros de distribuições aqui no Espírito Santo. Talvez pela facilidade logística em relação ao mapeamento do Brasil. O Espírito Santo é muito bem localizado, então a gente facilita isso, mas também incentivos fiscais que o Espírito Santo proporciona para essas indústrias. O que a gente ganha com isso? De trazer essas indústrias, de trazer essas distribuições de fora para cá, para dentro do Espírito Santo, até mesmo o Deca Eldorado, né, que é uma empresa mineira aqui no Espírito Santo. Não, Deca Eldorado é capixaba. É capixaba? Nasceu aqui. O mineiro é só o dono. Nossa. Mineiro é só o Não, dono. eu não sou não, porque o Arnaldinho Bogo me deu lá o título de cidadão honorário de Vila Velha e eu sou Canela Verde. Você frequenta a praia de Guarapari há quantos anos? Eu desde criança, bebê, Tô falando? eu fui conhecer o mar em Guarapari. Aí, Como é que é? Como é que eu não sou capixaba? Ah, tá vendo como é que é um bom mineiro? Como é que a gente capta um bom mineiro? De qualquer maneira, de acordo com a pergunta que você fez, você citou 2 exemplos específicos de por que as empresas vieram para o Espírito Santo. Você citou a localização geográfica, realmente, no raio de 1.200 quilômetros, né? favorece aí, nós estamos com 60% do mercado nacional partindo daqui. Você citou os incentivos fiscais que efetivamente criaram a potencialidade das empresas virem para cá. Mas eu cito mais dois fatores importantes. Um é a previsibilidade política que a gente tem, administrativa, de relacionamento e tranquilidade que o governo do Estado, através do Executivo, o Legislativo e também toda a parte municipalizada de dar essa oportunidade de não atrapalhar o empresário vir para cá, de ser parceiro do empresário. E tem uma quarta, a qualidade de vida do capixaba. Muitas empresas vêm para cá porque aqui é muito melhor do que morar em São Paulo, muito melhor que morar em Rio e muito melhor até do que morar em Minas, do que em Belo Horizonte. Entendeu? E aí o que acontece? Você juntando essas 4 situações, não existe nenhum estado no Brasil que tenha as 4 juntas. Sim. Uma pode ter um incentivo, mas não tem a previsibilidade, ou não tem a localização, ou não tem a qualidade de vida. Outros têm a qualidade de vida, mas não tem incentivo. O Espírito Santo é o único estado da federação que tem as 4. Ah, vai perder um incentivo fiscal por conta de reforma, por que quer que seja, mas nós vamos continuar com as outras 3. Por quê? Tirar o Espírito Santo e trocar pelo Acre, por exemplo, que eu sempre brigo, ninguém consegue. Nossa localização geográfica será a mesma. Nossa qualidade de vida cada vez ficando melhor. Sim. E a parte de administrativa, política, a gente acredita que o que foi construído durante todos esses anos não serão desconstruídos nos próximos anos, até porque o capixaba, tanto o empresariado como a sociedade, não vai deixar de jeito nenhum. Então, assim, o Espírito Santo vai conseguir se manter fora de incentivos fiscais, porém a manutenção das empresas aqui, porque aqui é um lugar bom de se morar e também de se empreender. Perfeito. Para a gente encerrar, Junão, como ir além? Como oferecer mais do que produtos e assim oferecer também, atender as necessidades do varejo e continuar conquistando a satisfação do cliente? Bom, desafio. Eu não diria que não é só um desafio, né? Para que a gente melhore performance, verdadeiramente, nós precisamos de um conjunto que vem, por óbvio, até da infraestrutura que o governo nos oferece, e aí eu sou muito... aí eu sou capixaba até a morte, porque eu não conhecia até hoje uma máquina pública, e eu estou chamando de máquina pública, que vai legislativo, a municipalidade, quer dizer, eu nunca vi o próprio Sincades pró-negócio, é um Estado pró-negócio. Quando você, de alguma forma, procura as autarquias em busca de projetos que são realmente projetos né, para empreender, o Estado, a máquina, move ao seu favor. Isso é um ponto
Maravilhoso. Então, o que a gente precisa pensar, que infraestrutura nós temos? Nós precisamos de pensar no profissionalismo, nós precisamos de pensar na parte em que nós trazemos todo o conglomerado de empresários que estão envolvidos nisso para continuar na caminhada de quê? De evolução. Né? Evolução tecnológica, a evolução que a gente... as empresas elas pertencem cada vez menos a nós, empresários. Elas verdadeiramente são empresas que pertencem à comunidade que eu chamo de interna, que são os seus colaboradores. Ela pertence ao Estado, porque nós somos uma fonte geradora de impostos e divisas, né? E ela pertence à sociedade. Nós desenvolvemos um papel social importante. Pensa no distribuidor. Quando a gente abastece uma loja, e aí não tem absolutamente nada a ver com valor, melhor ou pior, mas uma pequena loja de gestão familiar. Quando nós abastecemos aqui, nós estamos, de alguma forma, gerando emprego, para eles e para nós. E neste inteirinho, nessa troca benéfica, o Estado se beneficia, a comunidade local se beneficia. Quando a gente leva a inovação de produto que a indústria lançou, que traz benefício para o consumidor, e a gente abastece a loja que está lá distante, a gente também evita, talvez, que a população tenha que sair dali para ir a um grande centro, que era comum. Né? Quando a gente... Até pouco tempo atrás. Muito pouco tempo atrás, a acessibilidade era... O acesso aos bens de consumo era mais restrito. Sim. Era comum a gente falar assim, vou fazer compra, e vir no centro da cidade. Vou no centro. Vou lá no centro. Vou lá no centro. No Espírito Santo, as famílias saíam do interior. Do interior para vir fazer compra. Para fazer compra aqui em Vitória, na capital, né? Era muito comum. Né? Então a gente desempenha... Eu sou vice-presidente da ABAD, Associação Brasileira do Atacadista Distribuidor, da qual o Sincades é uma afiliada. Né? E a gente fala da importância social, do desenvolvimento que essas entidades como o Sincades promovem. Por que social? Porque quando ele fomenta o empresário que cuida do abastecimento, a indústria que faz transformação, ele está fomentando toda a cadeia de abastecimento, que gera emprego. É a loja familiar ali que tem o pai e a mãe trabalhando ali dentro, que criou os filhos ali dentro. Isso tudo, quando você soma e coloca vamos dizer assim, num painel onde você poderia colocar de um lado o que é bom e o que é ruim, eu não vejo nada de ruim, só traz coisa boa. Quando esse conjunto trabalha em sintonia. Sim. O governo, a infraestrutura, a entidade que é um sindicato atuante, não tem não, tudo que a gente precisa. O César é um verdadeiro... É um pai. Não, é vocacionado. Está ali para servir. Um pai. Não tem não. Você chama, vem. Você quer uma hora. E sempre com o mesmo sorriso, com o mesmo carinho. E assim vai todo o Sincades. Né? Isso é um ambiente que propaga boas práticas. Você fica até com vergonha de ser ruim. Sim. Se você quiser ser ruim, você fica envergonhado. Fica intimidado. Não me cabe aqui. Então, às vezes, até por vergonha, eu falo, deixa eu melhorar minha operação. Isso vai gerando um ciclo virtuoso de boas práticas, de empresas com consciência social, de empresas que estão se preparando, e aí vem tecnologicamente para a melhoria das operações. Nós temos um CD aqui totalmente... Eu estava agora, o César me apresentou uma funcionária, uma servidora pública ligada ao PROCON, e aí eu convidei para ir até o nosso CD para ver como é que a gente faz o controle de lote de produto, de validade de produto, porque isso existe, claro, nesse processo uma importância social, claro, né, de preservar o consumidor, de não ser atendido ali por um produto que está vencido, ou que vai vencer, ou que está fora do padrão de consumo. Então, quando você soma todas essas características, por óbvio, você leva desenvolvimento, não só para o agente de distribuição, não só para a Sincades, não só para o varejo alimentar, mas você propaga boas práticas, né? Igual começar a andar perto de gente bonito, né? Você pede, se você era descuidado, você começa a se cuidar. Falou, opa, peraí, eu estou destoando, né? Então, esse ambiente vai em busca de performance, de evolução, de boas práticas, de consciência social, de entender que as coisas pertencem a um conjunto que não só aquele nome que está ali no contrato social da empresa, né? Isso te dá o quê? Responsabilidade na gestão, né? Você quer ter boas práticas, porque você não quer ser uma fruta podre naquele ser. O Estado do Espírito Santo é isso. Ele provoca na gente
ele nos torna mais abertos a ser melhor. Esse é meu depoimento como empresário atuante, como morador do Espírito Santo, né? Eu fico mais aqui do que em Minas, muito mais aqui do que em Minas, amo a minha terra natal, mas assim, a minha paixão é o Espírito Santo. O DEC Eldorado é uma empresa legítima. Quando fala, veio de Minas, não veio de Minas. Meu CNPJ foi fundado aqui. As pessoas que são os meus colaboradores são daqui. Eu não tenho nenhum colaborador aqui que veio de Minas Gerais. São todos daqui. Aqueles que precisam, que a gente acredita que pode serem aparelhados com mais técnica, a gente investe na formação e traz mais conteúdo para essa mão de obra que está no Estado. Então, assim, é um ambiente totalmente favorável ao que se tem que ser feito, ao que tem que ser feito. Tem que ser feito isso. Aqui nós vamos achar, né? Perfeito. Cezão, para a gente encerrar, uma avaliação breve aí da CAPES 2024, já que a gente está falando de um crescimento exponencial da feira esse ano, né? Sim, é um orgulho, né? É um orgulho de estarmos participando. Aí você imagina que um pouco mais da metade da CAPES são empresas atacadistas distribuidoras que estão aqui se expondo. E aí, fazendo um paralelo, nós estamos à frente também como diretor de Relações Institucionais da Federação do Comércio. E, obviamente, a CAPES faz parte da Federação do Comércio, assim como os sindicatos ligados ao varejo. E isso nos traz orgulho, porque a feira da CAPES hoje, para a Federação do Comércio, para os sindicatos varejistas, para os empresários do comércio capixaba, é um orgulho. Aí nós estamos falando que isso é incentivador para que outras categorias, material de construção, entre outros, autopeça, possam fazer feiras desse nível e incrementar ainda mais esses setores dentro do Espírito Santo. CAPES está de parabéns, para nós é um orgulho estar aqui. Obrigada mais uma vez. Valeu. Cezão, obrigada pela presença, sempre contribuindo com a gente, com muita informação, com muito conteúdo. Junão, uma honra recebê-lo aqui também. DEC Eldorado, que faz parte já tão fortemente, grandiosamente do Espírito Santo. Muito obrigado, Carol. É sempre um prazer falar com vocês. Eu estou sempre à disposição. A agradece. família DEC Eldorado, da mesma forma. Vai nos visitar, que vai ser uma honra te receber lá na nossa sede. Tem um negocinho pra gente beber daqui a pouco? Eu tô com um presente guardado, mas eu só vou lhe entregar quando vier nos visitar lá Tá vendo? Como o maior distribuidor de destilados do estado do Espírito Santo, eu te convido a tomar um verdadeiro uísque lá comigo. Eu vou ter que ir, tá? Vou ter que ir. O seu convite é uma ordem, seu pedido é uma ordem. Estamos te esperando de portas abertas. Obrigada, Você é uma obrigada. querida, viu? Daqui a pouco, então, a gente está de volta com mais conteúdo, com mais entrevistas. A nossa CAPES ainda não acabou, o nosso podcast segue a todo vapor. Daqui a pouco eu tô de volta. Até já. Wow.